Um dos assuntos principais de hoje do Primeiro Jornal, ainda e lógico, o Corinthians e os problemas na Bolívia. O fato novo, gente, atenção, um adolescente de 17 anos assume a culpa pelo disparo do sinalizador que matou o garoto Kevin, de 14 anos, no jogo Corinthians e San José, na Bolívia, semana passada. Esse adolescente de 17 anos, que é integrante da maior torcida organizada no clube, a Gaviões da Fiel, afirmou que hoje vai se entregar à justiça. O sinalizador que atingiu e matou o adolescente Kevin Espada, de 14 anos, no jogo entre o San José e o Corinthians, na Bolívia, foi comprado em São Paulo. A alegação é de um adolescente de 17 anos que pretende se apresentar hoje à vara da infância e juventude e assumir que foi ele que atirou sem querer o artefato. O jovem integrante da torcida organizada Gaviões da Fiel. Ele mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e viajou para a Bolívia com autorização da mãe. O jovem disse que foi orientado por integrantes da torcida a não se apresentar aos policiais de lá. Pela legislação boliviana, uma pessoa já pode responder criminalmente a partir dos 16 anos de idade. Com isso, caso o adolescente se apresente às autoridades daquele país e assuma o disparo, ele estará sujeito a uma pena que pode chegar a até 25 anos de prisão. Só que o jovem será julgado no Brasil, onde o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de apenas 1 a 3 anos de internação. Ele também não pode ser extraditado. Na Bolívia, 12 corintianos continuam presos. A polícia local indiciou 2 deles como autores do homicídio e os demais como cúmplices. Neste domingo, o Corinthians voltou a campo pelo Campeonato Paulista. Antes da partida contra o Bragantino, foi feito 1 minuto de silêncio. Os corintianos jogaram com uma faixa de luto no braço e a torcida homenageou o garoto Kevin. Enquanto isso, a direção corintiana recorreu à Conmebol, entidade que dirige o futebol sul-americano, da punição de atuar com portões fechados durante os jogos do clube em casa na Taça Libertadores da América. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrícia. E a gente começa a nossa entrevista aqui com o senhor, acho que esclarecendo uma coisa que está todo mundo se perguntando. A apresentação desse menor de idade, 17 anos, né, que se diz o autor do crime, isso alivia de que maneira a situação dos 12 que estão presos na Bolívia? Digamos que ela melhora um pouco a defesa de mérito dos advogados lá. O que significa isso, a defesa? A defesa dizendo o seguinte, não foram eles que atiraram, que atirou foi esse menino, esse menor de idade, que eles não têm culpa pelos atos praticados por ele. Então eles voltam para casa? Não, a coisa não é simples. A justiça boliviana dificilmente vai deixar de processá-los e deles serem julgados lá como coautores ou partícipes, ou seja, aqueles que colaboram com a prática de um crime. Agora, a situação é bastante complicada. Não serão julgados no Brasil. Não serão julgados no Brasil, porque se eles vierem para o Brasil, eles nunca mais poderão cumprir pena, porque não existe a extradição de um nacional. Então, a tendência é que eles sejam processados na Bolívia, se forem condenados, que cumpram pena lá na Bolívia e depois de cumprir a pena, venham para o Brasil. Agora, com relação ao menor de idade, que se apresenta aqui no Brasil, então, né? Diz que não se apresentou lá na Bolívia, ficou com medo, ficou inseguro, não sabia como agir e foi orientado por alguns membros da Gaviões da Fiel, inclusive, para não fazer nada lá, né? Como é que fica a situação dele? O que a gente pode imaginar que possa acontecer a partir de agora? Esse menino, esse moço, né, que é quase um adulto, o que acontece? Ele aqui não poderá ficar preso por mais do que 3 anos. Qualquer adolescente que cometa um crime, mesmo do mais intencional, um latrocínio, ele não pode ficar preso por mais do que 3 anos. Mas ele vai ficar depois dos 18 anos, caso seja condenado, ainda preso, mas entre os menores da Fundação Caso, como eu digo, ele pode ir, tudo no condicional, para a cadeia de gente grande, de marmanjos pelo Brasil afora. Ele fica lá, mas à parte?
Não, ele não vai para o sistema penitenciário normal. Ele fica numa ala isolada, numa área separada da Fundação Casa. Em alguns casos, outros casos não, fica junto mesmo. Não, desculpa, não ficou claro para mim, doutor. Ele só disse que não pode ficar mais de 3 anos preso. Perfeito. Independente do crime que cometa. Então, pois é. Então, o que aconteceria com ele praticamente? Ele ficaria quanto tempo preso ou onde exatamente? E aí, ele aqui no Brasil ou lá na Bolívia? Não, aqui no Brasil, que o juiz da infância e da juventude, que deverá ouvi-lo hoje, poderá decretar a sua internação provisória por até 45 dias numa Fundação Casa, ou não, ou uma liberdade assistida, não necessariamente. E se ele for condenado, julgado culpado por este ato infracional, o menor que comete um crime chama ato infracional. E ele só pode ficar preso por 3 anos, mesmo que ele passe dos 18 anos, porque o limite máximo é 21 anos. Olha, o doutor Roberto não é um advogado criminalista ao vivo com a gente, e é lógico, não tem essa ligação direta com a punição que foi aplicada ao Corinthians de jogar com portões fechados. Mas, lógico, o senhor respira o ar da justiça, né? Ou da injustiça, aí depende do doutor Roberto. Não tem relação. Está esclarecido o caso. Foi esse menor, ou foi A, ou foi B, ou foi C, o responsável pela morte do garoto boliviano. Em se esclarecendo isso, não tem a relação direta com essa punição ao Corinthians. É uma situação totalmente, ou são situações totalmente diferentes, ou não? A questão maior é que sempre a culpa, quando nós pensamos em culpa, ela é personalíssima, ela é daquele que fez. Então você acaba punindo toda uma torcida, você pune um clube por um ato praticado por um jovem de 17 anos, mas dentro de um contexto de uma torcida organizada. E aí há essa simbiose, essa questão da mistura de torcida organizada com dirigentes de clube, que gera essa, entre aspas, contaminação de uma punição, dessa extensão de uma punição, atingindo terceiros que não necessariamente praticaram a conduta. Agora, doutor, o fato do sinalizador ser permitido no estádio da Bolívia, que era o caso, tanto que a gente tem imagens que mostram os torcedores da Bolívia também com sinalizadores, isso melhora um pouco a situação do menino? Não melhora. É que nem se portar uma faca, Patrícia. A faca não é proibida, mas se a pessoa faz uma má utilização dela e mata uma outra, há um crime. Então, isso não alivia em nada. A questão é que entrar com sinalizador potente como este, que é uma arma dentro de um estádio, e acioná-lo, quase acertando colegas da própria equipe, da própria turma, do próprio time, e matando uma pessoa, isso realmente deverá ensejar uma acusação por um homicídio com dolo eventual ou, na melhor das hipóteses para eles, com um homicídio culposo. Tá certo, muito obrigada.